108. Regressor Instruction. Capítulo 536. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Após sair do buraco de minhoca, o barco ficou envolto em um silêncio ensurdecedor. Sabíamos que o que aconteceu foi real, mas parecia surreal. Conseguimos escapar do tsunami massivo capaz de devorar uma cidade inteira e vimos um céu claro e um mar aberto. Porém, não faço ideia do que fazer. Jung-Nin, acho que acabamos de entrar em uma masmorra, disse Park Deokegu. Ponto. Eu sei, seu porco. A questão é que era a nossa localização. Kyung-Sung parecia não ter ideia de onde estávamos. Claro, não esperava realmente que ele soubesse de tudo, mesmo sendo um regressor. Contudo, estávamos em uma masmorra de nível mítico. Esperava que ele soubesse de todas as masmorras de nível mítico. Então franzi a testa quando vi sua expressão confusa. Parece que ninguém havia descoberto esta masmorra de nível mítico em sua vida passada, pois seria difícil para esta masmorra evitar se esconder dos olhos do público. Não, mesmo que fosse descoberta. Os descobridores provavelmente morreram sem entrar na masmorra e receber a notificação do sistema. Afinal, teríamos morrido também se não fosse pelo Nice Boate de Park Deokegu. Tudo está se encaixando. Esse porco. Park Deokegu foi a razão pela qual entramos na masmorra salvos. Dei uma olhada no Park Deokegu e vi que ele estava me olhando com um olhar culpado. Ele parecia verdadeiramente arrependido, mostrando que isso não era o que ele queria. Ele estava até à beira das lágrimas. Era uma visão incongruente considerando seu grande porte, mas seu queixo tremia enquanto segurava as lágrimas. Tenho certeza de que ele se sentia mal porque as férias agradáveis de repente se tornaram um jogo de sobrevivência. Isso realmente não é sua culpa, mas tenho certeza de que ele ia se culpar por isso. Chequei a janela de status dele e notei que a sua sorte estava abaixo da média. Merda. Como ele é tão azarado. Pode-se dizer que descobrimos esta masmorra acidentalmente, mas depois de ver a sorte de Park Deokegu, não posso deixar de pensar que era inevitável. Na verdade, me sinto aliviado por não termos sido forçados a entrar nesta masmorra por Benigori, Elunio Lauren. Não pude entrar em contato com esses deuses incompetentes no momento, e pensei que decidiram me abandonar. Claro, esse pensamento em particular não fazia muito sentido porque não teriam enviado Kyung-Sung comigo se tivessem decidido me abandonar. Park Deokegu começou a falar mais uma vez. E ele disse. Está tudo bem, Deokegu. Não é culpa sua, interrompi. Era melhor interrompê-lo para que não desanimasse mais. Mas não me faça repetir. Não é sua culpa. Nossa situação não vai mudar mesmo se começarmos a jogar a culpa um no outro. A prioridade é descobrir o que está acontecendo. Ainda. Temos alguma comida? Deve ter alguma no barco. E água? Bem, também deve ter água. O barco está abastecido com comida e água. Ele certamente se preparou muito. Estava planejando passar vários meses no Lago Espelho. Ficou ainda mais quieto enquanto eu questionava Park Deokegu. Olhei para Wang Junguion porque seu conhecimento e memória deveriam ser úteis. Não tenho certeza, mas... pausou Wang Junguion. Sim. Acho que estamos atrás do Lago Espelho. Ponto. É apenas uma suposição, então tome com ceticismo. Faz sentido se pensarmos que estamos no mundo atrás do Lago Espelho. Acredito que seja um elemento oculto que é frequentemente mencionado em videogames. Elemento oculto? Perguntei. Sim. Quem criou o continente deve ter construído intencionalmente este lugar. Não tenho certeza do porquê de ter permanecido desconhecido até agora, mas acho que alguém nos trouxe aqui. O time é perfeito demais para ser mera coincidência. Quem? Questionei. Não sei. Pode ser a deusa Benigori, um demônio, ou um ser que está acima de todos eles. Também não tenho certeza disso, mas acho que a razão de haver salmões aqui é que o Lago Espelho não é realmente um lago, mas um rio. Um rio que conecta Lago Espelho e nossa localização atual. Os salmões estão nadando contra a correnteza do rio. Acredito que o Lago Espelho pareça um rio para eles. É provavelmente por isso que o salmão tinha um gosto delicioso. Isso faz sentido. Um rio que conecta mundos. Murmurei. Todos viram o que estava dentro daquele buraco de minhoca, certo? Ela perguntou. Todos assentiram incrédulos.
posso entender completamente seus sentimentos porque eles não eram como eu, que estava ciente de como este mundo estava operando. Eles eram pessoas comuns, então não admira que ficassem estupefatos. Jungaian sorriu enquanto me olhava, mas era porque ela não se importava realmente com como o mundo operava. No entanto, Ansura e Ankimo ficaram congelados em transe. O que vimos no buraco de minhoca foi um espaço massivo. Vimos muitos planetas brilhantes e seus habitantes. Vimos feixes de luz flutuantes e seres gigantes que não conseguíamos descrever bem. Não faço ideia do porquê de termos visto essas cenas, mas os membros da guilda também as viram. Também há uma chance de que a Terra estivesse entre esses planetas brilhantes. Essa era toda a informação que eu conseguia deduzir de um ponto de vista culto. Kim Sung finalmente falou, e as palavras que ele disse a todos estavam dentro das minhas expectativas. Tenho certeza de que vocês viram as pessoas vivendo nesses planetas. Elas também podem ser seres à deriva pelo espaço. Nós nos separamos enquanto estávamos dentro do buraco de minhoca, então tenho certeza de que vimos cenas diferentes. Se não se importarem, gostaria de ouvir o que viram no buraco de minhoca. Kieri foi a primeira a falar. Vi alguém que se parecia com Ayane. O que? Sim, ela se parecia com Ni. Não lembro dos detalhes, mas acho que ela tinha cabelos mais longos e sua idade. Ah, minha cabeça dói. O próximo a falar foi Park Deukegu. Eu vi um monstro que vimos no museu. O deus antigo? Perguntei. Não, é o monstro de pele verde chifrado cercado por armas, e ele estava vivo. A parte mais assustadora foi. Qual? Seria bom se eu estivesse apenas vendo coisas, mas acho que nossos olhos se encontraram. Esse porco está falando bobagem de novo. É verdade. Acho que nossos olhos se encontraram mesmo que tenha sido apenas por um momento, acho que ele olhou para Yoonsung, Young-si, e você, Youngnin. Fiquei tão assustada porque parecia que ele estava se divertindo com nossa situação. Sério. O próximo a falar foi Ankimo. Foi uma cena comum. Eu só vi uma família vivendo uma vida normal. Os outros nos contaram o que viram, mas o que viram realmente não me chamou a atenção. Eu vi um lugar que parecia com a Terra, e acho que vi alguém semelhante com o vice-mestre da guilda. Ela parecia jovem, e era uma mulher. Uma mulher estranha. Eu tenho uma irmã mais nova. Seria engraçado se a mulher que você viu fosse minha irmã. O que ela estava fazendo? Ponto. Merda. O que ela estava fazendo? Na verdade, não precisa me dizer de qualquer maneira. Ela estava dando tapa em alguém, respondeu Juijin. O quê? Como? Devo dizer? Ela estava batendo na bochecha de um homem mais velho com o que parecia ser um maço de dinheiro. Ela até pisou na cabeça dele diversas vezes. O homem parecia estar implorando, mas a mulher só sorriu para ele como uma louca. Pode parar agora. Deve ser alguém que não conheço. Era Lei Hua. Aquela vadia maluca. Não estou certo, mas tenho a impressão de que era ela. Por enquanto, decidi ficar quieto porque o bem-estar dela não era importante agora. O fato de eu ter confirmado que ela estava bem é o suficiente. Felizmente, os membros da guilda não estavam mais interessados em Lei e Hua. Juijin parecia certa de que ela era minha irmã mais nova, mas os outros não achavam que ela era minha irmã porque era completamente diferente de mim. Eles pareciam querer o focar em outras coisas do que minha família. Ansura começou a falar. Terra? Não tenho certeza. Eu só tive a impressão. Já que há muitos planetas que se parecem com a Terra. Mas, se o que a senhorita Juijin viu realmente era a Terra, isso significa que podemos retornar à Terra. Como Jung Yeon-nir mencionou antes, se o buraco de minhoca na onda era realmente um rio que conecta mundos, isso não significa que podemos retornar à Terra? Perguntou Ansora. Não, Benigori disse que aqueles que tiveram a infelicidade de serem convocados a que foram abandonados. Ou seja, métodos comuns não eram suficientes se quisesse retornar de onde veio. Acho que é impossível, respondeu Kim Sung. O quê? Vimos algo inconcebível através do buraco de minhoca, mas isso não significa que podemos usá-lo para retornar à Terra. Está fora de questão para nós retornarmos pelo oceano de dimensões. Nosso barco e corpos não serão capazes de suportar a jornada, e nem temos certeza se poderemos cruzar depois de entrar no oceano de dimensões.
Sem falar o quão longe precisamos viajar para chegar ao nosso destino. Há muitas perguntas sem resposta. Não estou dizendo que seja realmente impossível, mas ele está dizendo a ela para esquecer de retornar. Não posso deixar de pensar que Kim Il-sung foi um pouco implacável, mas era certo que as pessoas abandonassem a ideia de alcançar algo que não poderia ser alcançado em primeiro lugar. Seria uma perda de tempo ficar fixado por algo que não pode ser realizado e como resultado perder um tempão. Logo, Sun Yeong finalmente acordou. Todos se viraram para olhá-la, pois ela realmente foi engolida por aquela onda que carregava o buraco de minhoca e teve que ser resgatada. Ponto. Um deus, Sun Yeong começou. O quê? Acho que vi um deus que era um pouco diferente dos deuses deste continente. Sim, era um pouco diferente, ela sentiu. Kim Il-sung murmurou nervosamente. Um deus exterior. Regressor Instruction capítulo 537 Um deus exterior. O quê? O que ela viu provavelmente foi um deus exterior. Como você? Me lembro de ler em um registro, livro antigo. Claro, não sei os detalhes, mas a palavra apenas me veio à mente. Você viu como era? Não, não consegui realmente entender. Não posso dizer que parecia humano, então não faço ideia do que vi. Era um ser gigantesco que não consigo compreender muito bem, respondeu Sun Yeong. Ponto. Ponto. O que diabos é um deus exterior? Droga. Comecei a bater na minha coxa, pois as palavras de Kim Il-sung sobre um deus exterior ou o que quer que fosse me pegou de surpresa. O buraco de minhoca já era chocante o suficiente, mas pensar que um dia nós testemunharia até um deus exterior. Ficamos sem palavras, mas o porco da guilda azul parecia ter muitas perguntas porque começou a falar. Os deuses não são responsáveis por este continente. O que é essa conversa sobre um deus exterior? Se eles não são como a deusa Beniguri e Elune, o que diabos Yeong Nonin viu? Realmente não sei os detalhes, respondeu Kim Il-sung. Há muita informação para processar, então não faço ideia do que está acontecendo. Você está dizendo que um deus exterior não é como os deuses que conhecemos? Perguntou Park Deok-gu. Acho que sim. O livro antigo dizia que um deus exterior é um proscrito, excluso, respondeu Kim Il-sung. Excluso. Repetiu Park Deok-gu. Uma coisa é certa, eles não serão amigáveis conosco, disse Kim Il-sung. Isso mesmo, mestre da guilda. Não sei os detalhes, mas o ser gigante não estava nos olhando amigavelmente. Na verdade, não parecia estar interessado em nós, mas não posso afirmar com certeza. Sun Yeong entrou na conversa. Excluso. É altamente provável que Kim Il-sung realmente não soubesse muito sobre eles, já que Altanus e Benigori certamente o impediam de reunir muitas informações. Portanto, não admira que ele não estivesse ciente da situação lá em cima. Mesmo que ele soubesse sobre os deuses exteriores. Considerando nossa situação atual, provavelmente não nos diria. Entretanto, tenho uma ideia geral do que estava rolando, então suspeitei de algumas coisas. Se os deuses exteriores fossem realmente o ele disse, então talvez não tenham sido designados para a dimensão ou planetas deste mundo. Não fazia sentido que o gerente das dimensões permitisse que um buraco de minhoca flutuasse por aí. A dimensão em que estávamos não foi criada aleatoriamente. Não sei como, mas está claro que um enorme sistema estava gerenciando as coisas aqui, acima e abaixo. Os deuses eram como funcionários de uma empresa, divididos em seus próprios departamentos. Eles gerenciavam suas próprias dimensões e provavelmente ganhavam méritos dependendo de como estavam administrando suas dimensões. Minhas suposições sobre as regras desconhecidas do continente eram as seguintes. 1. Influenciar o continente de qualquer forma consome poder divino. Milagres, missões e até mesmo conceder um comando a alguém consumirá uma grande quantidade de poder divino. 2. Os deuses sofrerão uma grande penalidade ao se envolverem com humanos. Dano direto era impossível. 3. Eles acumulam poder divino e mérito dos humanos. Isso é o que eu reuni até agora. Os deuses do continente estavam gerenciando os humanos, mas é inegável que éramos a razão pela qual os deuses estavam vivos. Os humanos eram a razão de ser dos deuses. Sem humanos, eles não existiriam. Sem as dimensões, não haveria ambiente para os humanos viverem. Se os deuses exteriores realmente fossem deuses que existiam além desta dimensão e deste continente,
A expressão solene de Kim Il-sung faria sentido. Afinal, isso significaria que os deuses exteriores não estariam sob as restrições que mencionei anteriormente. É provável que eles pudessem causar dano diretamente aos humanos não. Eles definitivamente poderiam fazer isso. Se a existência deles estivesse além do sistema, eles poderiam fazer o que quisessem com os humanos. Você está dizendo que eles são como demônios? Perguntou Park Deok-gu. Eles provavelmente são diferentes dos demônios. Eles eram um pouco diferentes dos deuses, mas os demônios ainda faziam parte do sistema, então estavam basicamente na mesma posição que os deuses. Um demônio sofreria uma penalidade do sistema ao se manifestar no mundo real, e a penalidade se tornaria ainda mais pesada se fizessem algo contra as regras do sistema. Diferente dos deuses, eles poderiam causar dano diretamente aos humanos, mas essas ações também tinham um limite. A possibilidade é alta de que os chamados deuses exteriores não tivessem limitadores, o que me fez perceber algo crucial. Como eles estão obtendo poder divino? Eles até mesmo têm poder divino? Ou é algo diferente? Tenho duas suposições. Ou eles tinham tanto mérito que não precisavam se preocupar com o poder divino ou eles ficam mais fortes criando o caos. Havia uma grande chance de ser a última opção. Então foram esses bastardos. Eles foram a razão pela qual Kim Il-sung regrediu. E foram também a razão pela qual Benigori disse que os deuses não eram perfeitos. Sim. Não somos perfeitos. Mantenha isso em mente, Cardeal Honorário Lei Kilong. Também não somos perfeitos. Somos imperfeitos. Estamos apenas em uma posição diferente daqueles no continente, mas não somos tão diferentes. Mantenha isso em mente. Finalmente entendi por que ela enfatizou o fato de que eles não eram perfeitos. Na época, pensei que era apenas uma desculpa para justificar sua trollagem, mas agora não parecia ser o caso. Não posso deixar de pensar que ela estava sugerindo o fato de que Kim Il-sung e o continente teriam que encarar um ser mítico. Parecia que ela estava delirando, mas as coisas estavam se encaixando. A expressão preocupada de Kim Il-sung estava me dizendo que minhas suposições inúteis poderiam realmente ser verdadeiras. E o lixo mascarado? Não posso deixar de ficar curioso sobre os movimentos do lixo mascarado na vida passada de Kim Il-sung. Ele trabalhou com os deuses exteriores também. Ele se juntou à brigada, estabeleceu um contrato com o demônio e espalhou o caos no continente. Esse era o alcance do meu conhecimento sobre o mascarado. Se eu presumisse que ele estava trabalhando com os deuses exteriores, tudo faria sentido. Porém, ainda estou em dúvida. O lixo mascarado invocador de demônios Jin Sheung tinha que ter estabelecido um contrato com Belial. Não sei sobre os outros demônios, mas Belial era um demônio que eu poderia descrever com confiança como um flexível moderado. É por isso que é difícil para mim entender por que ele decidiu trabalhar com os deuses exteriores. Claro, também é possível que ele simplesmente tivesse feito um contrato em benefício próprio. Não acho que essa seja a única razão. Um contrato com os deuses exteriores é problemático. Afinal, seria um relacionamento baseado puramente em benefícios, e Belial provavelmente entendia isso melhor do que ninguém. Acho que ele não fez um contrato com Belial. Ainda me sinto um pouco desconfortável, mas consegui resolver algumas das questões importantes em minha mente. Claro, ainda tenho que confirmá-los por mim mesmo, mas precisava deixá-las de lado e organizar meus pensamentos. No entanto, fiquei um pouco surpreso ao ver que outra pessoa estava analisando a situação. Isso parece um pouco absurdo, mas não consigo me livrar desse sentimento, murmurou Park Deok-gu. O que é? Perguntei. Direi se você prometer não rir. Não vou rir, então me diga. Bem, estou me perguntando se esta é a ameaça que a deusa Benigori mencionou após a guerra com a República. Ponto. Esse porco pode estar certo. Park Deok-gu pareceu um pouco chocado, pois esperava que todos iriam começar a rir, mas todos o olhavam com expressões sérias. Kim Il-sung ficou particularmente surpreso, como se não pudesse acreditar que Park Deok-gu pudesse pensar tão longe. Isso é apenas uma suposição. Não sei o que está rolando, mas nosso Ingnin disse que tudo acontece por uma razão. Acho que há uma razão para estarmos aqui. Você é a razão de estarmos aqui, seu porco. É estranho, né? Ainda não entendo como nossa guilda conseguiu entrar nesse tipo de masmorra logo quando chegamos com este barco.
Mas a senhorita Jung-eun disse antes que há uma chance de um ser transcendente nos trouxe até aqui. Ponto. Acho que estão tentando nos mostrar o inimigo que teremos que enfrentar no futuro. Acho que é por isso que paramos nesta masmorra. Vocês não são fortes o suficiente, então superem esta provação e fiquem ainda mais fortes. Algo assim. Ele disse. Ponto. A ideia de que alguém provavelmente está nos observando agora realmente me dá arrepios, acrescentou. Na verdade, também senti arrepios. Era um momento aterrorizante e fiquei com medo de que Park Gyu acordasse de repente e se apresentasse como Park Gyu. Algumas de suas suposições de sorte estavam certas, e fazia ainda mais sentido considerando que eu não conseguia entrar em contato com Benigoro e Elune aqui. É possível que um ser transcendente nos trouxe até aqui. Ou seja, um ser transcendente que estava ciente da vida passada de Kim Il-sung decidiu interferir. Não soa como uma suposição ridícula. Claro, não posso dizer que faz sentido completamente, mas acho melhor mantermos em mente o que você disse, disse Kim Il-sung. Então, o que devemos fazer? Ele perguntou. Não vejo outras opções, então acho que a melhor opção é conquistar esta masmorra. Quanto ao teletransporte. Se sim. É impossível. Entendi. Averiguei muitas masmorras, mas nunca ouvi falar de uma masmorra de nível mítico antes. Devemos sempre estar cientes de que a dificuldade desta masmorra não pode ser comparada à dificuldade das masmorras que já nos deparamos, alertou. Nem quero imaginar isso. Droga. Sr. Kileone, mesmo no pior cenário, por favor. Ah, sim. Eu entendo. Uma missão de masmorra nunca será segura, então gostaria que o restante de vocês mantivesse em mente que podem morrer. Sim, estamos preparados, mestre da guilda. As conquistas de masmorra sempre foram difíceis, mas a Guilda Azul conseguiu superar todas essas provações. Tenho certeza de que teremos sucesso desta vez também. Não se preocupe muito conosco, vamos lidar e ter sucesso, disse Park Gyu. O Sr. Gyu está certo. Você não precisa se preocupar conosco. Todos estão preparados, Kieri entrou na conversa. Ponto. Claro, vai ser difícil. Afinal, era uma masmorra de nível mítico. Masmorras de nível mítico não deveriam existir neste continente. As masmorras que a Guilda Azul havia conquistado até agora eram masmorras pelas quais Kim Il-sung poderia facilmente carregar a Guilda Azul, mas esta masmorra de nível mítico era diferente. Há uma boa chance de que alguns de nós morram. Todos diziam que estava tudo bem, mas Kim Il-sung parecia extremamente preocupado. Ele ficou ainda mais preocupado quanto mais o tranquilizávamos de que tudo ficaria bem. Logo, o silêncio predominou devido à tensão inexplicável que cercava todos nós. Bem-vindos à masmorra de nível mítico, mar da dimensão abandonada. Pesque itens aleatórios no mar dimensional o quanto quiser. No entanto, você só pode levar um item, independentemente do nível do item. Volte assim que terminar de pescar. 01,1. Eu não fui o único que recebeu a mensagem, e todos começaram a se olhar. Isso é incrível. Uau! Não posso acreditar. Provação, minha bunda. Estávamos basicamente prestes a nos divertir pescando. Regressor Instruction capítulo 538. O que é isso? A situação era tão ridícula que não tenho palavras. Esperava uma missão que nos falasse para lutar contra um ser extremamente poderoso ou nos pedisse para resolver um quebra-cabeça insolúvel. Não esperava que nos desse uma missão tão fácil. Diferente de mim, a maioria dos membros da guilda estavam felicíssimos. Ansura estava particularmente aliviada e feliz. Até a vi rindo sozinha. Quem não gostaria de algo grátis? Dizem que o fruto do trabalho árduo era a melhor satisfação, mas, na minha opinião, os frutos mais satisfatórios eram os gratuitos. Que bom! Eu gostava de coisas grátis mais do que qualquer um aqui. Eu estou feliz. O adorável regressor parecia que não esperava nada disso, porque parecia meio surpreso e meio em dúvida. Sua reação não era estranha. Quem acreditaria quando lhe dissessem que poderiam sair com um item sem condições? Era natural pensar que havia uma armadilha, mas o sistema não mentiria. Só tínhamos que seguir o sistema. Não havia razão nem necessidade de fazer mais nada. Isso pode realmente ser considerado um elemento oculto. Um ser transcendente decidiu esconder algumas coisas neste continente, e a Guilda Azul acabou descobrindo-as.
Ainda posso me lembrar de como o elemento oculto do Lago Espelho permaneceu desconhecido em nossa vida passada. Fez com que qualquer suspeita em minha mente se dissipasse. Se será realmente só precisamos pescar? É só isso mesmo? Perguntou Park Deokegu. Sim. Acho que podemos continuar com a missão até que haja uma mudança. Nos revezamos de guarda ou ficamos preparados para situações desconhecidas. Sim, façamos isso, respondeu Kim Sung. Você está dizendo que o sistema pode ter mentido para nós? Perguntou. Não, mas ainda temos que ser cautelosos ao pescar aqui. O Sr. Eun-sung está certo. De qualquer forma, vamos começar a nos mover. Não sei quanto tempo temos, então devemos ir em frente e encontrar o máximo de itens que pudermos, sugeri. Certo, vice-mestre da guilda. Se o deus exterior que a senhorita Yeon viu for uma ameaça ao continente, e ainda mais importante para nós obtermos o máximo de itens que pudermos. É claro que não podemos afirmar, mas não há mal em estarmos preparados, expliquei. Sim, não sei porquê, mas acabei de ter esse pressentimento. Havia muitos alertas para dizer que nossa chegada aqui foi uma coincidência, acrescentou. Você é o mais suspeito aqui, cara. Não faço ideia de como acabamos aqui, mas sei o que fazer. Preciso pegar o item mais valioso aqui. Temos que ignorar os itens semi-míticos e lendários para pescar o máximo possível de itens de nível mítico do mar dimensional. Itens de crescimento e itens sem condições de uso claro seriam ignorados, e planejávamos decidir quem ficaria com qual item antes de começarmos a pescar. Me sinto mal por dizer isso, mas dar a Park Deokegu uma armadura ou escudo de nível mítico seria a decisão mais estúpida possível. Os itens tinham que cair nas mãos de alguém que pudesse usá-los de maneira mais eficiente do que os outros, para que não acabássemos lançando pérolas aos porcos. Os únicos que estavam aptos para poderes de nível semi-mítico eram Jungaya e Kim Sung. Também pensei em dar um item à Shaera. Uma armadura que pudesse anular sua penalidade e aumentar seus atributos ao mesmo tempo seria o melhor item para ela, e não seria uma má ideia garantir isso para ela. Não é uma má ideia dar um item também para Helena, pois ela era a pessoa mais versátil aqui. Suas habilidades também lhe permitiram exercer influência sobre as batalhas por um período prolongado. Me pergunto se está ok um item do tipo buff. Fiquei um pouco triste, pois havia uma grande chance de não haver itens adequados para mim aqui. Afinal, o Lorde Pestilento ou o Alquimista da Luz não tinham muitas opções quando se tratava de itens. Meu papel em batalhas também já estava decidido, então mesmo se conseguíssemos garantir a Pedra do Sábio, ainda hesitaria usá-la. Olhei o entorno com muitos pensamentos felizes e vi que estavam prontos para pescar. Cada membro tinha sua própria vara de pesca, o que me fez pensar que Park Deokegu definitivamente as preparou antes de irmos para o Lago Espelho. Trouxe essas varas de pesca para pescar salmão. Eu sei que não estamos prestes a pescar salmão, mas pelo menos vamos pescar algo. As pessoas costumavam me chamar de rei da pesca da província de Gongwon, Rio Deokegu. Eu não sei o que vamos pegar, mas confie em mim. Vamos conseguir itens que nunca vimos antes. Esse porco sabe o que é sentir remorso. Ele parece mesmo orgulhoso. É a minha primeira vez, então não tenho certeza se vou me sair bem. Espera, os itens mordem a isca. Tenho certeza de que eles vão cuidar disso, Juijin. Ela realmente é curiosa sobre as coisas mais aleatórias. Devo preparar alguma comida? Não comemos nada desde que comemos o salmão. Helena e Ansura decidiram começar a cozinhar. Vou ficar de guarda, vice-mestre. Parecia que Lei Shang-Yeol era a única pessoa confiável. A atmosfera um pouco deprimente e silenciosa mudou instantaneamente, e acho que poderíamos considerar essa conquista de masmorra como parte das nossas férias. Park Deokegu me entregou uma vara de pesca grande, e eu a entreguei para Kim Sung. Kim Sung aceitou a vara de pesca desajeitadamente. Aparentemente, ele nunca havia pescado antes, então tinha que confirmar. Você já fez isso antes? Não, é a minha primeira vez. Na verdade, eu não sei como acho que é melhor eu ficar de guarda também. Não precisa. Sr. Shang-Yeol é bom o suficiente. Bem, você não precisa de experiência para começar a pescar. Só precisa lançar. É mesmo. Acho que há uma variedade de itens no fundo do mar da dimensão abandonada. Só precisamos rezar para que um item seja fisgado.
Não precisamos nos preocupar em trocar a isca ou mover a vara para cima e para baixo para atrair a presa. Não precisa se preocupar. Apenas divirta-se. Então, houve um plop. Kyung-sung balançou a vara de pesca tão seriamente, mas acabou parecendo desajeitado. Sua confiança como espadachim não podia ser vista de jeito nenhum. Ele deu uma olhada no rei da pesca de Okegu para copiar sua postura, mas não acho que isso fosse muito útil. Enquanto isso, a Ankema ainda estava vomitando por causa do enjoo. Jungayan estava feliz porque estava ao meu lado. O clima em geral era muito divertido e comecei a sorrir. Peguei um. Alguém gritou atrás de mim. Peguei. Este parece ser grandioso. Uma grande captura. Grandioso. Tenho certeza disso. Vi Park Deokegu tentando puxar um item enquanto fazia papel de bobo. Ele gritava tão alto que parecia estar aproveitando mesmo a situação e relaxando em meio ao clima tenso. Não posso deixar de rir porque ele estava apenas pegando um item, mas parecia que ele estava realmente travando uma batalha com um peixe, o que era uma visão tão absurda. Não estou fazendo isso de propósito. Realmente parece que está lutando contra mim. Este parece ser grande. Talvez um T não queira subir. Sorri para a piada sem graça de Jungatan, mas de repente me inclinei para a frente. Inclinei-me para a frente a ponto de Kyung-sung ter que me segurar para que eu não caísse na água. O que está acontecendo? Droga. Parecia que Park Deokegu não estava exagerando. Inclinei-me para trás o máximo que pude enquanto segurava a vara de pesca, e minhas mãos tremiam. O quê? O que é isso? Parece que você também pegou algo, Youngnin. KGH. Não fale comigo, cara. Não tenho esse luxo. Usei minha mana para puxar o item, mas ele resistia com todas as suas forças. Era ridículo que um item estivesse resistindo, mas eu estava me divertindo. A forte vibração transmitida através da vara de pesca me dizia que o item era pelo menos semi-mítico. Eu entendo porque as pessoas vão pescar. Continuei puxando, mas o item simplesmente não vinha. Enquanto isso, parece que Park Deokegu finalmente teve sucesso porque começou a gritar. É um item semi-mítico. Youngnin. É um item semi-mítico. Eu queria me virar e olhar, mas não podia fazer isso porque estava atualmente lutando com meu próprio item. O tempo passou, e ouvi os outros gritando que tinham pego algo. Infelizmente, não tive o luxo de ver o que os outros conseguiram. Helena e Sun Yeong se revezavam dando buffs, enquanto Jungayan também forneceu aos outros magia de aprimoramento de luz. Já se passavam cerca de 15 minutos desde que comecei a apagar o item, então decidi desistir. Contudo, a vibração parou subitamente, e o item parou de resistir por algum motivo. Aproveitei imediatamente essa abertura e me inclinei para trás o máximo que pude. Houve um barulho, e uma lança emitindo uma luz vermelha luminosa emergiu do mar, lança de Longinus, mítico, uma arma mítica chamada lança que perfurou o lado de um deus. A origem do item é desconhecida, mas os traços tênues na arma são suficientes para extrapolar mais informações sobre a lança. É impossível bloquear esta lança. Não tem outras funções. Merde. Opa. Opa. Opar. Mítico. Mítico. Sr. Killong. Sr. Killong. Kyung-sung e Jungayan ficaram tão animados com a visão que começaram a pular. O que? O que é isso, Youngnin? Não acredito que você conseguiu isso. Sim, sou simplesmente bom assim. Fiquei orgulhoso e comecei a me sentir mais arrogante. Eu realmente gostei do fato de ter conseguido uma lança de nível mítico depois de 15 minutos de trabalho duro, mas também não posso acreditar que realmente consegui uma arma tão boa. Queria tirar uma foto disso como prova. Ei, vamos tirar umas fotos como prova. Cara, tudo que consegui foi um escudo semi-mítico, mas você conseguiu um item mítico na primeira tentativa. Legal. Eu não esperava menos de você. Elogiou Park Deokegu. Fiquei intrigado, mas comecei a sorrir depois de ler a descrição do item. Esta lança não pode ser bloqueada. Era uma descrição simples, mas dominadora. Basicamente, estava dizendo que não precisava de outras funções porque nada poderia pará-la. Assumindo que as defesas dos deuses exteriores eram poderosas, poderíamos usar essa lança para perfurar qualquer uma de suas defesas. Isso mesmo, droga. É disso que estou falando. Esta arma definitivamente não precisaria de outras funções. Uau! Esse item.
Pode levar isso com você, né? Diz que não pode ser bloqueado. Isso é loucura. Acho que estamos apenas começando, então devo tentar pescar mais itens. Interrompi. E eu não posso levar isso comigo. Juijin é a única que pode empunhar uma lança aqui. Claro, não seria ruim se Juijin usasse uma lança de nível mítico, mas as estatísticas eram boas demais para torná-la a principal portadora desta lança. Se eu pudesse levar mais um item comigo, consideraria levar, mas só podíamos levar um item. Vou levar isso se não conseguir mais nada. Comecei bem, então não pude deixar de pensar que permaneceríamos com sorte até o final. Logo, pude ouvir os outros comemorando novamente. Conseguimos outro item mítico, mas os outros estavam pegando itens semi-míticos e lendários à torto e à direito. Até vi alguns jogando os itens lendários de volta ao mar, e eu realmente não conseguia me acostumar a vê-los descartando itens lendários como se fossem simples peixinhos. Outro lendário. Eu quero um grandioso também. Queria casualmente o item que havia pescado de volta ao mar. No geral, a atmosfera estava intensa. Cara, isso é ótimo. Minha vara está balançando. Acho divertido. É melhor do que pescar peixes. Peguei um. Peguei. Opa, gritou Kieri. Todos começaram a gritar de alegria, exceto o triste Kim Sung, que ainda não conseguiu sequer um item. Já se passaram cerca de 6 horas desde o início da missão, mas a vara de pesca do nosso adorável regressor ainda estava quieta. Oh cara! Os olhos calmos de Kim Sung começaram a oscilar levemente. Sung, Regressor Instruction capítulo 539. Sua expressão parecia dizer, por que não consigo pegar nenhum? Engraçado, mas posso entender seus sentimentos. Afinal, até Helena e Ansora, que cozinhavam para nós e faziam a maioria das tarefas, já tinham conseguido alguns itens. Lei Shang Yeol deu uma pausa breve de ficar de guarda para pescar. Ele pegou um item em menos de 10 minutos e voltou a ficar de guarda. Até ouvi ele dizer que estava se divertindo, e vi que os olhos de Kim Sung tremeram levemente ao ouvir o comentário de Lei Shang Yeol. Tenho certeza de que Kim Sung estava se perguntando por que era o único que não estava conseguindo nenhum item. Park Deokegu e os outros estavam contribuindo para sua amargura. Uau, isso é incrível. Já fiz isso muitas vezes, mas é a primeira vez que pescar parece tão bom. Na verdade, não estamos pescando peixes de verdade, mas a sensação ainda é eletrizante. A empolgação de Park Deokegu estava realmente machucando Kim Sung. Tenho certeza que você também conhece essa sensação, continuou o Park Deokegu. Kim Sung ainda não sentiu isso. Oh meu! Acho que peguei mais um. Peguei um. Peguei. Peguei. Outra pessoa pescou mais um item. Pescar é ótimo. Sim, é mais divertido do que eu pensava. Acho que Yeong Nonin também pegou algo. Puxe, disse Park Deokegu. Ah! Eu também peguei um. Isso é ótimo. Acho que também peguei um grandioso. Pare com isso, seu porco. Entendo que é divertido, mas ele não conseguia ler o ambiente de forma alguma. Kim Sung era a definição de compostura, mas fiquei incomodado pelo fato de que ele era o único que permanecia quieto enquanto todos os outros pulavam de alegria. Pelo menos uma pessoa entendia os sentimentos de Kim Sung Juijin. Infelizmente, ele ainda parecia amargo e triste, apesar de Juijin cuidar dele. As horas de silêncio pareciam estar corroendo sua mente. No final, ele decidiu se mover para outro lugar. Definitivamente, ele pensou que a razão de não estar pegando nenhum item era porque estava pescando em um local ruim. Ele lançou a linha de pesca com uma expressão sombria, mas sua situação permaneceu a mesma. Parece que você é o único que ainda não pegou nada, comentou Park Deokegu. Ponto. Ei, não seja impaciente. Tem gente sem sorte na pesca. Acho que é por isso que você não conseguiu pegar nada. Entendo, disse Kim Sung. Nunca se sabe. Você pode pegar algo incrível. De qualquer forma, ainda vou ser o vencedor de hoje. O rei da pesca, Ryu Deokegu. Acho que posso pegar outro item mítico hoje sim. Peguei mais um. Ponto. Kim Sung parecia ressentido, e fiquei surpreso por ele ter esse lado também. Fiquei ainda mais surpreso quando ele seguiu silenciosamente as instruções do guia turístico Park Deokegu. Ele deu uma olhada nos outros e até tentou descobrir o que estava errado, mas não pediu dicas ao Ryu Deokegu.
Parece que ele é bem teimoso e orgulhoso. Ainda não entendo a personalidade dele. Não esperava que ele fosse competitivo, mas fiquei confuso, pois ele parecia competitivo e não competitivo ao mesmo tempo. Uma hora depois, os olhos de Kim Il-sung brilharam intensamente, e ele começou a olhar ao redor. Sr. Ki-leong. Não tenho certeza do porquê ele estava me chamando, mas sua voz parecia desesperada. Puxe, disse a ele. Aparentemente, está mesmo feliz. A vara de pesca se curvou, mas ele permaneceu parado e segurou. Ele até começou a rir, o que me fez pensar que ele finalmente conseguia entender a sensação que Park Deok-gu tinha mencionado antes. Ele fingia que não estava interessado nas conquistas dos outros, mas parece que ele aprendeu com os outros porque seus movimentos pareciam semelhantes aos deles. Ele era atlético, então não parecia que estava tendo dificuldades. Ele puxou facilmente um item. Espera, isso pareceu fácil demais. Me preocupei que ele tivesse pescado um item lendário ou épico inútil. Os membros da guilda focaram nele, então orei para que ele conseguisse pescar algo legal. No entanto, Kim Il-sung franziu a testa ao ver o item. Não é muito pequeno para o esforço que ele fez? Questionou Park Deok-gu. O comentário de Park Deok-gu foi contundente, mas Kim Il-sung começou a sorrir ao verificar as estatísticas do item. O item era um anel. Me preocupei porque não parecia tão chamativo quanto a lança de Longinus ou os itens que os outros tinham pescado. Contudo, Kim Il-sung parecia a pessoa mais feliz do mundo, então presumo que o anel é um item mítico. Ele cerrou os punhos com uma expressão satisfeita, e comecei a ficar feliz por ele também. Deve ser um item útil. Um item útil aos olhos do nosso adorável regressor tinha que ser um item que nos ajudasse a conquistar esta masmorra. O usuário deste item foi decidido, e isso é bom o suficiente para mim também. Kim Il-sung soou firme e determinado. Fiquei feliz por ele não estar mais triste e inspecionei o anel com o olho da mente. Anel de purificação de Brish. Este anel foi criado pela antiga deusa Brish para seu amado, cavando seu próprio coração. Debuff e maldições míticas serão imediatamente removidos ao usar o anel, e o usuário é imune a debuff e maldições míticas enquanto equipado. Será vinculado à alma do primeiro usuário. Ah! É legal, mas não posso afirmar com certeza se as pessoas desejam esse item. Afinal, a maioria preferiria a belilonga lança de Longinus, mas respeito a decisão de Kim Il-sung. Parece que esse deus exterior ou o que quer que seja usa maldições ou debuffs. Nesse caso, a decisão de Kim Il-sung de mantê-lo foi ótima. Seu ataque já era extremo, então seria como adicionar asas a um tigre se ele decidisse usar esse anel. Porém, minha mente mudou e instantaneamente entendi o que ele estava pensando quando começou a caminhar na minha direção. Uau! Esse bastardo! Tenho certeza de que isso removerá imediatamente a maldição que o aflige, Sr. Ki-leong, disse Kim Il-sung. Ele é insano. Sério, cara. Ele é insano. Ele já tinha a Durandal, uma espada mítica, mas seria ótimo se ele tivesse outro item mítico para usar. Era uma oportunidade única na vida, e ele seria capaz de maximizá-la também. Pensei que talvez o deus exterior que Sun Yeon tinha visto fosse um debuff, mas obviamente me enganei. Um item mítico seria demais para um suporte como eu, mas... Kim Il-sung, seu bastardo. Me envergonhei e fiquei agitado sobre como deveria reagir, pois parecia que ele ainda estava obcecado pela maldição de Belial. A maldição de Belial era apenas um bait que eu tinha usado para Benigore. O que devo dizer? Fiquei feliz por ele estar preocupado comigo, mas tínhamos que priorizar lidar com o deus exterior. Infelizmente, Kim Il-sung era o único forte o suficiente para enfrentar tal existência, e ele precisava de equipamentos excelentes para fazer isso. Queria perguntar se ele estava confiante sem itens míticos, mas não pude fazer isso. Kim Il-sung era forte, mas não achava que ele fosse forte o suficiente para lidar com o que eu presumia ser a encarnação de Belial como mascarado. Neste momento, ele precisava escolher um item que o fortalecesse em vez de me dar um anel. Queria que ele jogasse aquele anel fora e começasse a pescar novamente. No entanto, sua observação despertou as esperanças de todos. Sun Yeong e Helena ficaram radiantes, e até Jungaian estava pulando de alegria. Tenho certeza de que eles pensaram que o anel era ótimo porque removeria a maldição de Belial, mas eu realmente queria dizer. Não, cara. É um item porcaria. Vai ficar vinculado ao primeiro usuário,
E mais ninguém poderá usá-lo depois. Sou imune a debuff e maldições como o Lorde Pestilento, e também não há motivo para eu lutar na linha de frente. Oh! Kim Sung, seu bastardo. Você está confiante. Você está fazendo isso porque está confiante, né? Tem certeza disso? Você está confiante em vencer, e tem um plano, né? Cara, por favor, me diga que você tem um plano. E isso é uma preocupação a menos para nós, gaguejou Jungayan. Mesmo que tenha se acalmado por agora, não sabemos quando acontecerá de novo, então acho melhor cuidarmos disso imediatamente, disse Kim Sung. Sim, não obrigado. Obviamente, devia dizer alguma coisa. Não, está tudo bem. Só podemos levar um item conosco, então acho que você deveria escolher outro item que o fortaleça. A maldição também enfraqueceu ao ponto de ser quase negligenciável. Mas eu tenho a deusa Benigore, então devo ficar bem. Como eu disse, posso controlar isso. Não, não deveria tentar controlar esse poder, Sr. Killong. Não tenho certeza se será útil para você agora, mas esse poder eventualmente o consumirá. É um poder perigoso de lidar, então por favor, aceite. Pare de besteira, cara. A dificuldade desta masmorra dependia do item que decidíamos levar conosco. Infelizmente, não conseguia ver uma maneira de sair desta situação. Olhei desesperadamente ao redor, como um rato preso em uma armadilha. Entretanto, todos pareciam realmente querer que eu aceitasse o anel. Acidentalmente encontrei o olhar de Park Deokegu e desviei o olhar apressadamente. Se o porco enlouquecesse e começasse a gritar que eu deveria aceitar, havia uma grande chance de que eu fosse obrigado a usá-lo. Como esperado, ele começou a parecer que queria dizer algo, o que me deixou ansioso. No entanto, não pude mesmo impedi-lo de falar. Ei, Jung-Nin pode estar certo. O quê? Suas palavras me surpreenderam. Eu sei que todos estão preocupados com ele e também estou preocupado com ele. Gostaria que ele aceitasse o anel, mas acho que devemos pensar sobre isso adequadamente. Jung-Nin está certo, a deusa Benigua está com ele, então acho que ele ficará bem por enquanto. Jung-Nin também disse que está bem. Esse porco. Se Jung-Nin diz que pode fazer isso, então ele pode fazer. Se ele diz que pode suportar, então pode suportar. Jung-Nin sabe melhor do que ninguém sobre o perigo de sua transformação. Se ele realmente acredita que está em perigo, tenho certeza de que teria pedido o anel de purificação antes mesmo de você oferecer a ele. Deokegu, merda. Deokegu. Há um provérbio antigo sobre como um pardal perto de uma escola um dia começaria a cantar a cartilha. Instantaneamente, percebi seus pensamentos quando nossos olhos se encontraram mais uma vez. Sim. Deokegu. Apóstrofo. Comecei a vê-lo com outros olhos, pois não esperava que ele fosse uma pessoa tão confiável. Até piscou discretamente para mim, parecendo perguntar se sua atuação foi boa o suficiente. Pessoalmente, acho que o Dronginus, ou seja lá qual for o nome da lança, é melhor do que esse anel. Não, droga. Isso não é verdade. A lança. Escolha a lança, ele gritou. Por favor, calhe a boca, cara. Regressor Instruction capítulo 540. O porco começou, e não posso deixar de rir amargamente internamente. Não havia como parar o porco uma vez que ele começasse. Parecia ter esquecido esse seu mau hábito, mas na verdade não é estranho, pois já fazia um tempo desde que ele agia assim. A maneira como ele influenciava discretamente a conversa me lembrava um assassino. Esse porco. Obviamente, não aceitaria sua sugestão estranha e escolheria a lança. Tínhamos poder de fogo suficiente. A Durandal de Kim Sung era mais forte que a Longinus, o que significava que era o topo dos itens míticos quando se tratava de eficiência de poder. Kim Sung até disse que ainda não conseguia liberar todo o poder de sua espada, o que significava que ele ainda tinha espaço para crescer. Ou seja, não havia necessidade de pegar a lança, já que ninguém a usaria. Quem usaria isso? Tenho certeza de que eventualmente encontraríamos seu verdadeiro possuidor, mas essa pessoa não seria alguém próximo o suficiente de mim. Infelizmente, as estatísticas de Juijin são muito baixas. Não estou a menosprezando, mas ela não seria capaz de usar um item mítico de maneira eficaz. Kim Sung poderia usar uma lança, mas ele já tinha o Durandal. Não, o anel de purificação é mais, disse Kim Sung. Não. Tem que ser a lança.
Por alguma razão, minha intuição está me dizendo isso, disse Park Deokegu. Entendo, mas nossa prioridade é remover a maldição do Sr. Kilowne. Então este anel é a melhor escolha, explicou Kim Sung. Você não tem fé no Yingnin. Tem que ser a lança. Uma lança que não pode ser bloqueada é poderosa demais para ser ignorada, exclamou Park Deokegu. O efeito da lança não é tão raro. Não é ruim, mas o anel de purificação é melhor, respondeu Kim Sung. Confio no Yingnin e tenho certeza que ele não repetirá seus erros. Escolha a lança, gritou Park Deokegu. Eu também confio no Sr. Kilowne, mas o problema dele tem que ser resolvido o mais rápido possível. Então escolho o anel, disse Kim Sung. Lança. Anel. Anel. Lança. Anel. Lança. Hã? Lança. Park Deokegu, seu porco. Já tinha visto isso antes na masmorra tutorial, quando tive que escolher entre Mago Negro ou Alquimista. Ainda lembro que Park Deokegu me disse para escolher o Mago Negro naquele tempo, então o meu desejo pela lança diminuiu. Deve haver algo errado, ou definitivamente haveria algo melhor. Segui a sugestão de Kim Sung naquela época e acabou sendo uma das melhores decisões que já tomei. Apesar das dificuldades que tive no início. No entanto, consegui ter sucesso em aumentar a qualidade dos aventureiros e soldados do continente. Também tive meu sucesso pessoal como Kilowne da Luz. Espera, Kim Sung me disse para ser um arqueiro. Agora que penso sobre, estou confuso. Não faço ideia se a intuição de Kim Sung é boa ou ruim. Enfim, neste ponto, a melhor escolha era ignorar a discussão deles e focar mais no evento. Não tenho certeza de quanto tempo ainda temos, mas espera-se que ainda tivéssemos um bom tempo. Então decidi pensar com cuidado. A missão da masmorra terminará em 1 hora. Por favor, selecione o item desejado. Merda. Tive que retirar o que disse e decidir o que iria levar o mais rápido possível. Aparentemente, não era o único que tinha visto a mensagem, pois os membros da guilda estavam de repente em um debate acalorado. Não é uma má ideia escolher a lança, mas eu só escolheria isso se não houvesse outras opções. Chequei os itens que os membros da guilda haviam pescado, mas não gostei de nenhum deles. Havia itens míticos, mas pareciam difíceis de usar. Eles também não eram do tipo ofensivo. Neste ponto, seria bom se houvesse um cajado para Junganha, um item que pudesse proteger Kim Sung. Talvez uma armadura, um item com uma função de esquiva, um par de botas que o tornasse ainda mais rápido, ou uma capa que anulasse magias. Comecei a pensar que talvez fosse melhor se pegasse um item semi-mítico. Eles estavam em falta em comparação com os itens míticos, mas também eram úteis. Merda. Era lamentável que não tivéssemos mais tanto tempo. Devia ser assertivo. Me sinto mal porque certamente machucará nosso Unsung, mas o Kim Unsung atual não era o Kim Unsung habitual. Portanto, tinha que ser firme e assertivo. Não aceitarei o anel de Briche. Kim Sung ficou surpreso e insistiu. Não, você deve aceitá-lo. Kim Sung, merda. Não preciso disso no momento. Também é um item que não será muito útil para a guilda ou para o continente. Mas não tínhamos tempo suficiente para discutir, então não tinha escolha a não ser usar minha carta na manga. Encarei Kim Sung com um olhar de desagrado. Ele deve ter percebido que eu estava falando sério, pois sua expressão começou a mudar. Parece que minha aposta foi eficaz, então disse. Estou decepcionado. O quê? Eu não esperava que você tivesse tão pouca confiança em mim. Ah! Direcionei um olhar de tristeza e decepção para ele, e fiz questão de parecer que estava extremamente decepcionado com ele. Eu não te disse que estou bem sem esse item. Deokegu está certo. Se eu realmente estivesse em perigo, eu teria pedido o anel eu mesmo. Não te disse diversas vezes que não estou em perigo, Sr. Unsung? Eu entendo o que você está pensando, mas jamais aceitarei o anel, Sr. Kim Sung. Entendo por que você me trancou. Murmurei. Uau, funcionou. Definitivamente funcionou. Me sinto mal por chamá-lo pelo nome completo com uma voz fria, mas era necessário encerrar essa discussão. Achei que Kim Sun tinha exagerado na reação, mas não tinha o luxo de confortá-lo. Eu sabia que Yingnin concordaria comigo. Então, essa lança, começou Park Deokegu. No entanto, o interrompi. Não,
Isso também não. Agora, acho que é melhor tentarmos pescar muitos itens o mais rápido possível. Honestamente, não vejo nenhum item decente além da lança de Longinus. Tenho certeza de que vocês viram a mensagem, mas só temos uma hora restante, então voltemos à pesca. Acho que deveríamos pescar pelo menos mais 3 itens míticos. Entendido, vice-mestre da guilda. Mas, Yungnin. Se você pensar. Deokigu, me escute. Fui muito carismático. Minha voz fria desencorajou Park Deokigu, e os perspicazes membros da guilda rapidamente voltaram a pescar. Porém, parece que Sun Liong e Helena tinham se apegado ao anel, pois ainda estavam olhando para ele, mas se dispersaram ao ver Kim Sung desanimado se afastando. Jungayan se aproximou de mim calmamente e disse: Eu acredito em você. Opa! Sim. Não minta. Você também me disse para aceitar o anel. Ela certamente tinha um lado esperto. É um pouco fofo vê-la agindo como uma raposa, mas realmente não poderia aproveitar sua fofura no momento. Tínhamos que conseguir pelo menos mais 3 itens míticos, e eu não quero escolher a lança. Fiquei mais e mais desesperado à medida que o tempo passava, e não conseguia entender por que não estávamos pescando mais itens. Eu queria relaxar nos últimos 5 minutos da missão, mas parecia que eu não seria capaz de fazer isso. Pela primeira vez me ressenti por causa de uma vara de pescar imóvel. Os outros membros da guilda estavam pescando itens de vez em quando, mas a maioria deles eram itens lendários. Nenhum de nós conseguiu mais itens míticos, mas o problema é que cada item era inútil. Opa, olhe este aqui. Acho que é um item útil. São um par de brincos e, se 2 pessoas usarem uma peça cada, elas podem se fundir. Também dá um aumento considerável nas estatísticas. Eu acho que é um item incrível. É também um item mítico, mas uma vez que fazem a fusão, não poderão mais voltar aos seus corpos originais. Explicou Jungayan. Será que realmente precisa se fundir? Você está tentando se tornar um comigo? Pare com esses pensamentos estranhos, Ayan. Não tenho planos de me tornar a Yankee Long de 2 cabeças. Vice-mestre, esta é uma poção do amor e, ainda por cima, mítico. É um item consumível, mas seu efeito é absoluto. Apesar de que não dura para sempre. Não estávamos conseguindo nada além de itens inúteis. A missão da masmorra terminará em 30 minutos. Por favor, selecione o item desejado. Não. Droga, eu não poderia deixar isso acabar assim. Merda. Park Deokigu não estava ansioso, pois estava certo de que eu escolheria a lança de Longinus se outro item não aparecesse. Na verdade, ele parecia aliviado sempre que itens estranhos eram pescados. Esses itens eram menos valiosos que a lança, então ele estava confiante de que eu não escolheria nenhum deles. O tempo está passando. Acho que é hora de tomar uma decisão, sugeriu Park Deokigu. Ainda não, seu porco. A missão da masmorra terminará em 15 minutos. Por favor, selecione o item desejado. Yungnin. Espere até os últimos 5 minutos, Deokigu. Vamos pensar nisso na última mordida. Certo. Certo, vice-mestre. Kim Sung, você deveria estar pescando também. Por que você está distraído, cara? A missão da masmorra terminará em 10 minutos. Por favor, selecione o item desejado. Realmente não tínhamos mais tempo. Olhei ao redor ansiosamente e vi alguns membros da guilda lutando com os itens que morderam suas linhas. Contudo, nada útil havia aparecido até agora, então é altamente provável eu acabasse escolhendo a lança de Longinus. Nada mudou ao morder os lábios. Porém, de repente fui puxado pela minha linha de pesca. Este é o último. Droga, é isso. Este era o último item. Agarrei a vara firmemente e puxei com toda a minha força. O item emergiu lentamente do mar. A missão da masmorra terminará em 5 minutos. Por favor, selecione o item desejado. Chequei os detalhes do item e imediatamente comparei com a lança de Longinus. Felizmente, os efeitos dos 2 itens eram claros, então não levei muito tempo para compará-los. A missão da masmorra terminará em 1 minuto. Por favor, selecione o item desejado. Peguei um dos itens no chão, e nosso barco estava começando a ser levado. Abrem a vela. A vela. Vela. Não demorou para retornarmos para o Lago Espelho. Sorri levemente e gritei, consegui. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.